Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Te damos graças, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te louvar e te agradecer e também de podermos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar conosco. Que o nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã e que possamos, Pai, ser cada vez mais cheios e renovados pelo Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, amém. Você sabe que faz bastante tempo eu assisti um filme. E nesse filme tinha um rapaz, ele era geólogo. E ele estava descobrindo, sabe esses filmes, eu gosto daqueles filmes de ficção científica, assim, que a Terra acaba, aquela coisa assim, um negócio apocalíptico. Eu gosto desses filmes bem ficção científica. E esse é um desses. Então o que acontecia? Estava acontecendo uns fenômenos na Terra que vinha uma frente fria e congelava tudo de uma região ou em outra. E esse geólogo estava tentando descobrir aonde seria o próximo foco desse gelo que chegava e congelava todas as pessoas. E ele estava tentando fazer isso daí. E ele tinha um menino. E ele falou para o menino assim, olha, você vai ficar aqui, porque eu vou tentar resolver essas coisas que estão acontecendo e depois eu vou vir e vou buscar você, tá bom? E ele falou assim, e não sai daqui por nada. O menino, sim senhor, menino pequenininho. E aí o pai sai e o pai vai tentar descobrir de onde que veio aqueles problemas do gelo e tudo mais e tal. E aí o filme acontece um monte de coisa, né? Sabe como é que é esses filmes? E o menino teve várias oportunidades para sair. Várias pessoas falaram assim, você tem que sair porque vai vir a frente fria e você vai congelar aqui. Ele falou assim, não, meu pai falou que vai me buscar, então eu vou ficar aqui. E o menino fica. E muitas pessoas, você tem que sair. E realmente a frente fria vem. Mas aí o menino inteligente faz um jeito lá em que a frente fria não entra dentro do lugar onde ele está lá no subterrâneo. Enfim. E o pai passa por um monte de situações, né? E você fala, cara, não vai dar certo. O menino, como é que vai ser isso? Você fica naquele negócio, mas aí, filme de Hollywood, né? No finalzinho, o pai vai, encontra o menino. E aí o menino tá ali, e ele pega e fala assim, o menino fala assim, pai, eu sabia que você vinha me buscar. E aí o filme termina com eles vivendo felizes para sempre. Mas o que é interessante é que o pai falou assim, você fica ali, que eu vou voltar e eu vou buscar você. E o menininho acreditou nisso. E todas as coisas conspiravam para que o menino saísse de lá, mas o menino não saiu. Pois então, queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versos de um rapaz que não é tão conhecido ou mencionado na Bíblia. Mas ele teve uma fé impressionante. E ele esperou por algo, e Deus deu a oportunidade para ele ver esse algo acontecer. Nós vamos estar falando sobre Simeão. Simeão não é as pessoas não lembram muito de Simeão, mas Simeão, nos poucos versos da palavra de Deus, a gente vê que ele era um homem diferenciado. Então, lá em Lucas, no capítulo 2, nós vamos começar a ler a partir do verso 22, que diz assim. Então, só para os irmãos lembrar, contextualizando aqui, Jesus nasceu, não é? Jesus era bebezinho ainda, e eles vão ao templo apresentar Jesus. Então, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, por um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso. E olha só, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Um versículo bem pequeno, mas olha que interessante. Ele era um homem justo, ele era piedoso e ele tinha uma esperança nele. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele como a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
o qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse era Simeão. Simeão já era idoso, Simeão já tinha vivido bastante tempo, mas tinha uma esperança. Ele falava assim: um dia o Messias vai vir e esse Messias vai mudar essa situação que nós estamos vivendo. E passou 1 ano, e passou 2 anos, e passou 10 anos, passou 20 anos, passou 50 anos, e esse homem esperando. E ele esperava, e o Espírito Santo havia falado para ele: olha, você não vai morrer antes de você ver o Messias. E ele estava nessa esperança. E aí, já parou a pensar? Cada dia que passava ele: Senhor, não foi hoje, hein? Aí passava no dia seguinte ele: hoje também não foi hoje, hein, Senhor? E os anos foram se passando, mas a esperança deste homem não morreu no meio do caminho. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Pode até ser que em alguns momentos ele falava assim: Senhor, o senhor tem certeza mesmo que vai acontecer isso? Porque olha a idade que eu já estou e tudo mais. Mas ele ainda estava ali, firme, esperando por aquilo que o Espírito Santo havia falado para ele um dia. Pois então, ele, por ser então um homem justo e piedoso, ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que manteve essa esperança dele acesa durante todo aquele tempo. Porque com certeza, queridos, os irmãos sabem que o povo de Israel estava sendo dominado pelo Império Romano nessa época. Todo mundo sabe disso. E a gente pensa assim: não era o melhor dos mundos que eles estavam vivendo. Com certeza não era. Então, com certeza, tinha muitas coisas ali que o desagradava. Tinha muita coisa ali ruim para eles. Mas ele falava assim: mas o Messias vai vir. E acontecia um monte de coisa: eu sei, mas o Messias vai vir. E aí acontecia uma outra coisa: não, mas o Messias vai vir. E as notícias ruins surgiam, mas ele falava: mas o Messias vai vir. Ou seja, muitas coisas conspiravam para que ele desistisse, para que ele desanimasse, ou para que ele deixasse para lá. Ele falava: quer saber, não é bem assim não. Mas não, ele se manteve firme nessa esperança de ver o Messias um dia. E aí, realmente, por essa esperança não ter morrido no meio do caminho, Deus então dá o privilégio para ele de poder conseguir pegar nos braços o Messias, bebezinho, mas era o Messias. E ele fala assim: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque agora eu já fiz tudo que eu queria fazer. Sabe, ele já se sentiu realizado, e ele fala assim: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de poder ver, então, a salvação, não só para os judeus, mas para os gentios e para todas as pessoas. Ele sabia quem era o Messias e o que o Messias iria fazer, e ele esperava por isso. Pois então, aí a gente pensa assim: e nós hoje? Né? Eu lembro quando eu era pequenininho, aí os pastores falavam assim: porque Jesus vai voltar. Né? Mas ele falou isso há uns 30 anos. Né? Aí então, já estou ouvindo isso há bastante tempo. Tem gente aqui que já está ouvindo isso há 40 anos, há 50 anos, está ouvindo a mesma coisa. E tem muita gente que chegou a falecer e Jesus não voltou ainda. Mas a gente fica pensando: como será que nós estamos nos preparando para quando ele vier? Será que nós estamos nos preparando de verdade? O Simeão estava esperando pela primeira vinda de Cristo. Nós estamos esperando pela segunda vinda dele. Ele já veio, ele já nos mostrou o caminho, e ele falou assim: mas eu vou voltar. E eu vou voltar e eu vou levar vocês junto comigo. E esse é um dos textos que eu mais gosto. Quero que os irmãos possam estar abrindo a palavra do Senhor junto comigo, lá em João, capítulo 14. Esse texto é muito bacana, porque esse texto nos mantém a esperança acesa de saber que Jesus veio, mas Jesus vai voltar e ele vai nos levar para estarmos juntos com ele. O texto de João, capítulo 14, começando a partir do verso 1, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. A gente pensa, você vê, ele já começa o texto assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é simples, não. A nossa vida não é fácil. As coisas que acontecem conosco são coisas bem complicadas. Passamos por muitas situações muito difíceis, muito complicadas. E que se a gente for parar para pensar,
Talvez, se não tivesse Deus junto conosco, a gente iria desistir no meio dessa caminhada. Com certeza iríamos. E Jesus sabia disso. Ele sabia que não seria fácil para os discípulos, e ele também sabia que não seria fácil para os próximos que viriam. Então, por ele saber disso, ele fala assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Porque quando a gente foca nas coisas que estão acontecendo, a probabilidade de a gente ficar angustiado é muito grande. Mas ele fala assim, não fiquem assim. E aí ele pega no verso 2, ele diz assim, na casa do meu pai, eu estou em João capítulo 14, agora o verso 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então Jesus está dizendo, olha, não fiquem angustiados, não fiquem assim, está tudo bem. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou para lá. Mas olha o que ele diz no próximo verso. E quando eu for e preparar, no verso 3, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, essa é a promessa que Jesus coloca para a gente. Ele diz assim, não fiquem angustiados, porque eu vou para o meu pai, mas eu vou voltar. E aí, quando eu voltar, eu vou pegar cada um de vocês e vou levar junto comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Ele disse isso para os discípulos e ele diz isso para nós hoje. Então, às vezes, nós pensamos, como nós temos nos preparado para recebê-lo? Como tem sido a nossa vida? Se a gente olhar para o Simeão tinha um currículo muito interessante, porque o texto de Simeão lá diz assim, era um homem justo, piedoso, cheio do Espírito Santo e esperava pelo Messias. Nós hoje, nós temos sido justos? Nós temos sido piedosos? Nós temos estado cheios do Espírito Santo? E a gente está realmente aguardando pela próxima vinda de Cristo? Ou será que não? Nós estamos nos preparando no nosso dia a dia, nós estamos cada vez mais buscando isso, ou a gente já esqueceu desse negócio e a gente tem vivido a vida de qualquer jeito? Como tem sido o nosso dia a dia? Hoje é dia de Santa Ceia, e no dia de Santa Ceia nós lembramos que Cristo veio, Cristo nos mostrou o caminho e morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós comemos do pão, bebemos do cálice em memória dele. E nós fazemos isso porque ele veio uma vez e ele já nos resgatou. Mas ele nos resgatou para que tivéssemos uma vida diferenciada, uma vida separada para ele. Porque ele falou assim, olha, e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero achar vocês aqui. Então, como tem sido a nossa espera? O que é complicado para a gente é que a gente vive numa geração em que a gente quer tudo agora. E se o negócio não chega, a gente já começa, mas como assim? Como assim não está chegando? Eu estava semana passada no congresso, e aí um rapaz falou assim, olha, tem um livro bacana, tal. Eu já entrei ali na internet e já falei, vou comprar. Aí comprei, aí todo dia eu estou lá olhando, não vai chegar? Não vai chegar o livro? E aí chegou o livro anteontem. Aí eu falei assim, nossa, demorou para chegar o livro, porque eu comprei o livro no domingo, só chegou... Mas por quê? Porque nós somos assim, eu comprei 2 livros, um chegou e o outro não. Eu falei, mas o outro não chegou? Porque a gente está acostumado assim, comprei hoje, chegou amanhã. Sabe aquele full que paga mais caro, mas chega? Então a gente está acostumado com isso daí. E por nós estarmos vivendo desse jeito, às vezes a gente acha que com Deus acaba sendo do mesmo jeito, mas não é. Se passaram 2000 anos e ele ainda não chegou. Mas o fato dele não ter chegado não significa que ele não vai chegar. Porque se ele prometeu que ele vai vir, é porque ele vai vir. E Simeão estava pronto para receber o Messias. Porque o texto diz, era um homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e era cheio do Espírito Santo. E nós hoje precisamos ser justos, mas não a justiça nossa, a justiça de Deus, a justiça em que Deus mostra para nós como que nós temos que viver e como que nós temos que agir para com as outras pessoas, baseado na justiça dele, da palavra dele. Mas também ele era piedoso, ou seja, ele era bondoso, ele fazia o bem para com as pessoas, ele amava o próximo da forma como Deus quer que o próximo seja amado. E nós temos feito isso também? Nós temos realmente sido piedosos e agido com bondade para com as pessoas?
Quando nós estávamos no pequeno grupo ontem, ele estava falando assim, a gente olha no jornal, só tem coisa ruim acontecendo, que a gente estava conversando, né? Então, num meio em que tudo é ruim e as notícias são todas ruins, a gente tem conseguido ser bondoso num ambiente onde a gente só vê notícias ruins. Simeão, ele era piedoso, ele era bondoso, mesmo diante do domínio do Império Romano que eles estavam vivendo. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, então nós conseguimos passar por essas situações, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos motiva, é Ele que nos reanima para que nós possamos continuar a caminhada. Senão a gente não consegue, senão a gente não dá conta. E assim como Simeão, ele esperava pela vinda do Messias, nós precisamos esperar pela vinda do nosso Messias também, que vai vir pela segunda vez. Ele já veio, mas ele vai voltar. E toda vez quando nós comemos deste pão e nós bebemos deste cálice, nós lembramos dele. Nós lembramos de que ele já veio, mas também nós pensamos, como é que tem sido a minha vida hoje? Eu tenho realmente vivido da forma como ele deseja que eu venha viver? Ou será que eu não tenho me preparado para isso? Nós precisamos nos preparar para quando ele vier. Para que quando ele vier nós possamos falar assim, Senhor, estou pronto para que a gente possa viver junto para sempre, porque ele promete isso. O texto de João, capítulo 14, verso 2, ele diz, né? Lendo de novo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a esperança que nós temos. E as dificuldades vão vir, e os desafios vão vir um monte, e as circunstâncias, muitas delas vão conspirar contra nós e contra isso. Só que nós precisamos lembrar, se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Então nós precisamos estar esperando por isso. Por isso que eu achei muito bacana aquele filme que eu assisti há muito tempo, porque o menininho tudo conspirava contra o menininho. Ele falou, não, mas o meu pai vai voltar. E o pai voltou para poder pegar o menininho. Então a gente fica pensando assim, a esperança daquele menininho era, o meu pai, as crianças pequenininhas acham que os pais são super-heróis, né? Mas ali no caso ele falou assim, não, se o meu pai vai voltar, ele voltou. E o menininho ficou esperando. Nós também precisamos lembrar que se Jesus disse que ele vai voltar e ele vai nos buscar, precisamos estar preparados para isso. E a pergunta que fica é, nós estamos nos preparando para isso? Essa é a pergunta que a gente precisa estar refletindo. Porque se nós não estivermos nos preparando para isso, ainda dá tempo de a gente se preparar para isso. Se nós já estamos nos preparando para isso, então vamos continuar nos preparando para isso, para que então nós possamos estar com o nosso Deus para sempre. É muito importante nós pegarmos e lembrarmos disso. Nós estamos aqui e o nosso tempo aqui não é nada comparado à eternidade que nós vamos viver depois. Então, por isso que vale a pena continuar, vale a pena esperar. Vale a pena continuar se consagrando e se santificando e vivendo de acordo com a palavra do Senhor, para que Ele possa vir nos buscar e levar para sempre, para vivermos com Ele para sempre. Amém, queridos? Vamos orar? Te damos graças, Pai, por nós podermos estar meditando na Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor deixa personagens na Tua palavra que tinham esperança de que o Senhor iria voltar. E o Senhor iria estar ali, e Ele teve essa oportunidade de poder abraçar o Messias. E nós, Pai, estamos te esperando. Nós estamos esperando, Jesus, para que o Senhor possa vir aqui nos buscar também. Ajuda-nos a nós realmente sermos movidos pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a nós sermos cada vez mais motivados e guiados pelo Senhor, para que nós não venhamos a nos desanimar ou desviar do caminho que o Senhor propõe para cada um de nós. Mas que dia após dia, que a motivação do nosso coração seja realmente cada vez mais estar próximo de Ti e esperando o momento que o Senhor vai estar nos buscando para vivermos contigo para sempre. Nós te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.